Nos últimos anos, os custos para a produção de leite subiram até 62%, o que elevou o preço médio dos produtos lácteos em até 43%. Mas nos últimos meses, os custos de produção no campo começam a ceder também, como aponta o índice de custos de produção de leite da Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em entrevista com Walter Puga, Manuela Lana, analista da Embrapa, mostra as despesas que tiveram baixas e recuo médio de 2,6% no custo ao pecuarista de leite em junho. Acompanhe. Nos últimos 2 anos, o custo que o pecuarista tem para produzir leite lá no campo subiu 62%. Mas os primeiros sinais de queda no custo de produção surgiram agora no mês de junho. A baixa foi de 2,6%, segundo a Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora. Eu tenho conosco Manuela Lana, pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, que apura os custos de produção. Obrigado por ter aceito o convite, Manuela. Vamos explicar o que ocorreu no mês de junho, o que caiu, vamos dizer assim, no custo de produção para o pecuarista. Oi, obrigada, Walter, obrigada mais uma vez por me chamar. Então, o custo de produção, ele começou no mês de maio a apresentar uma ligeira queda, né? E no mês de junho foi agora uma queda mais intensa. No mês de junho, a gente teve uma deflação de 2,6%, que ocorreu principalmente por conta do alimento concentrado, né? O alimento que leva a ração, né, para os animais. Esse grupo, ele foi o que puxou, né, essa queda, ele caiu 8,6%, em função, principalmente, né, da queda nos preços, né, do milho e da soja e também dos fertilizantes. Bom, vamos à tabela. Eu gostaria de interromper, mas vamos à tabela para você mostrar a queda de 8,6% no preço de concentrado, né? Aí no mês de junho. Você tem na tela, acompanhe. O que ocorreu, Manuela? Então, o preço do concentrado, ele diminuiu em função da queda dos preços, né? Do milho, dos grãos em geral. Mas milho e soja, né? Que teve uma queda bem grande, e também fertilizantes, que levou o grupo volumosos a cair também, 2,5%. Isso em função muito do mercado internacional, né? Também porque os preços se acomodaram, né? Agora que o pessoal já tem uma visão mais clara do que está ocorrendo até na guerra, né, da Ucrânia e Rússia, então os preços voltaram a um patamar menor, já estão se acomodando. Bom, nós temos, de outro lado, no semestre, né, considerando aí de janeiro a junho, a continuidade de uma alta nos preços para produzir. Ou seja, 2,5% é o que a Embrapa constatou aí nos primeiros 6 meses deste ano. Manuela, o que ainda mantém preços altos na produção da pecuária de leite? O Walter, os preços, né, no semestre, a gente tem uma inflação de 2,5%, mas também a gente pode verificar que ela está caindo, né? Ela está com uma tendência de queda desde o mês passado. Então, os preços do alimento mineral, né, dos minerais, é que ainda mantém esse valor, né, essa inflação, que ainda está puxando a inflação. Ele acumula, só nesse primeiro semestre, 26,5%. A mão de obra também, principalmente com o pagamento de diaristas, né, que é uma coisa mais sazonal, vai depender também se tem outras cadeias produtivas demandando essa mão de obra. Então, o aumento da mão de obra é causado por conta principalmente dos diaristas. E, por outro lado, né, o que puxou para baixo também foi o alimento concentrado, que aí eu já expliquei, né, qual o motivo, devido à acomodação de preços, né, dos grãos, da queda, na verdade, e energia e combustível. Energia e combustível, a gente vinha num período de escassez, e no caso a energia elétrica, ela tem um peso grande dentro desse grupo, então vinha num período de escassez de chuvas, e a tarifa das companhias elétricas, na verdade, na tarifa, a bandeira, né? A gente estava utilizando aquela bandeira de escassez hídrica, a que tinha a maior tarifa. Então, voltou para os patamares da bandeira verde, e foi aí que a gente teve a maior queda. Além de agora, recentemente, né, o preço dos combustíveis, gasolina, o álcool, ter caído em função desse reajuste no ICM, né, que o governo deu.
Bom, mas considerando aí, e vamos lembrar os últimos 2 anos, custo de produção para o pecuarista subiu 62%. E considerando aí os últimos 12 meses, ainda os custos estão quase 11% mais caros, né? 10,7%. O que ocorreu com a produção de leite, com o custo de produção de leite de 2021 para 2022? Praticamente a mesma coisa, né? O que explica, assim, o que levou o custo a ficar tão alto? Principalmente o preço dos alimentos. E aí, alimentação, eu estou falando de alimentação concentrada e de alimentação volumosa. O preço dos grãos, nesse período, subiu muito, assim como dos fertilizantes, inclusive não, principalmente após a declaração da guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia é um dos maiores exportadores de fertilizantes do mundo e a gente dependia muito. Só que isso está se acomodando, graças a Deus. Então, assim, o produtor, ele vinha numa margem muito apertada de preços, né, porque ele viu o custo dele crescer muito. Agora, ele deve estar se acalmando um pouco mais, apesar de ser ainda uma inflação alta, né, mais de 2 dígitos, 10,7%. E aí eu tenho os grupos, né? Olha aí, você pode perceber que o grupo volumoso e o mineral, né, o mineral maior, 57,2%, mas o grupo de volumosos que tem o peso de adubos e fertilizantes, né? O peso é muito grande, ele foi o segundo que mais cresceu, só que ele tem um impacto muito maior do que o dos minerais na ponderação do índice. E, por outro lado, o concentrado, que também tem um impacto muito grande, foi o que puxou para baixo. Então, assim, cresceu 10,7%, só que nos últimos 12 meses, esse crescimento tem diminuído. Então, assim, para o produtor, a gente espera, né, que ele consiga ajustar um pouco mais a sua lucratividade ou sua margem, melhorar a margem do produtor. Bom, você acaba de ouvir Manuela Lano, os dados apurados pela Embrapa que mostram aí, ainda temos um custo de produção mais alto para o produtor de leite, mas o mercado também está tentando assimilar aí os preços mais altos pagos ao produtor, né? Acima de R$ 2,60, R$ 2,68, segundo algumas consultorias como CPEA. Manuela, a perspectiva daqui para frente é de custos ceder um pouco mais ou estamos ainda com custos altos? Qual é a sua visão? Ô, Walter, olha, na soja, a gente viu agora no final do mês de junho um leve crescer, né? Um aumentar de preço nos 15 últimos dias. O preço do milho está caindo ainda, então eu acredito que o produtor tem que ficar atento, eu acredito que vai ficar nesse patamar, mas, por outro lado, o preço do leite, né, pago ao produtor, está aumentando. Pode ser que essa diferença que faça ele ficar um pouco mais tranquilo. Mas fique atento aos custos de produção, porque o mercado ainda está muito instável. Bom, eu agradeço a entrevista de Manuela Lana, pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, lá de Juiz de Fora. Walter Puga Júnior, de São Paulo.